Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, certo? E vamos trabalhar hoje o assunto sobre densidade, ok? Vem algumas experiências, vamos ver aqui algumas perguntas básicas para vocês, tá certo? E ao final nós teremos a nossa atividade. Vocês assistem o vídeo completo, afinal vocês vão ter a atividade para vocês fazerem, ok? Então vamos iniciar. Como é possível uma Coca-Cola normal, né, afundar, como você está observando aí na imagem, e uma Coca Diet flutuar, ou seja, ela não afunda? Qual a explicação para isso? Né? A explicação para isso são as misturas que contém na Coca, né? Por exemplo, no caso na Coca-Cola normal, nós temos o açúcar, né? Então ele, como é um soluto, né? E as outras substâncias solventes, eles fazem com que aconteça essa reação na Coca-Cola e faça ela afundar. Já a Coca-Cola Diet, né? Ela não tem o açúcar, né? E outras substâncias. Por esse motivo faz a Coca-Cola Diet flutuar. Vamos aqui a uma situação de solução. Então observamos aqui, ó, solução pode ser caracterizada pela união entre solventes existentes em maior quantidade na solução e solutos existentes em menor quantidade na solução. Então você observa aqui na imagem, nós temos, por exemplo, aqui, se você observar aqui, vou colocar aqui a caneta, só um minutinho. Pronto. Então você tem aqui, ó, como exemplo, né, o sal, que está em mistura, né, com a água. Nesse caso, o sal ele passa a ser o soluto, certo? E a água passa a ser o solvente. A reação entre o solvente, o soluto e o solvente passa a ser a solução, ok? A mistura do sal e da água. Na mistura de água com açúcar, quem é o soluto e quem é o solvente? Na mesma anterior que a gente viu com relação ao sal, né? Nós sabemos que o açúcar passará a ser o soluto e a água passará a ser o solvente, ok? É essa a explicação. Por quê? Porque o açúcar ele vai dissolver na água, ok? Então ele vai ter uma solução com a água. Massa e volume é a mesma coisa? Às vezes você pode pensar, né? O que é massa, né? Massa é a quantidade que um corpo possui, né? E volume é aquilo que ele ocupa. Então massa e volume não é a mesma coisa, certo? Vem um princípio da história de Arquimedes, né? Arquimedes, que foi um dos grandes precursores, né, do estudo da densidade. Por isso que a gente cita ele nesse momento. Ele nasceu em Siracusa, na Cilícia, em 287 a.C. e foi educado em Alexandria, no Egito. Consagrou-se à matemática, mais especialmente à geometria. Muito jovem ainda começou a distinguir-se seus trabalhos científicos. De regresso a Siracusa, consagrou-se ao estudo da geometria e da mecânica, conseguindo descobrir princípios e fazer aplicações o imortalizarem, né? Então foi um dos grandes estudiosos, né, que nos passa esse conhecimento, né, nos transfere esse conhecimento, né, sobre esses conteúdos a qual estamos vendo. Vamos aqui a uma solução básica de um problema, né? O que significa metro cúbico? Quando se fala de densidade,
a gente tem que lembrar que a gente entra no princípio de estudo da matemática, né, de Arquimedes. Ele estuda o metro cúbico, que é representado pelo símbolozinho, né? Nós sabemos que é o metro elevado a 3. Esse 3 identifica o valor cúbico. É um valor que é multiplicado 3 vezes. O metro cúbico, símbolo m elevado a 3, é uma unidade de medida para volumes, padrão no Sistema Internacional de Unidades. É derivada do metro, sendo equivalente a um cubo sólido, com arestas de 1 metro. Então você tem aqui, ó, para calcular o volume, colocar aqui, para calcular o volume nós precisamos de quê? Do comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Então, para calcular o volume de um objeto, nós precisamos ter comprimento, largura e altura. Então, a gente observa que nós temos aqui um cubo, né? Onde nós temos essa medida, aqui, podemos dizer que é o comprimento. Nós temos essa medida, certo? Podemos dizer a largura. E nós temos essa medida, que é a altura, ok? Então, nós temos 1 metro, 1 metro, 1 metro. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, nós temos um volume de 1 metro cúbico. Lembrando, quando se multiplica unidades de medida, metro vezes metro vezes metro é igual a metro cúbico, ok? É igual a metro cúbico. Qual o valor da caixa abaixo em metros cúbicos? Bom, vamos observar aqui, né? Nós temos, né, nessa caixa, onde nós temos, né, essa medida aqui, podemos dizer que é o comprimento, temos a largura, que é 1 metro, e temos a altura, que é 4 metros. Para calcular o volume, vai ser igual a quê? A gente viu anteriormente, o comprimento vezes a largura vezes a altura, ok? Então, implica dizer que o volume é igual ao comprimento. O comprimento dessa caixa é 6, então tá aqui, ó, 6 vezes a largura, que é 1, vezes a altura, que é 4. Então, implica dizer que esse volume vai ser igual a 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Ok? Aí você multiplica as unidades. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Vezes metro, metro cúbico. Ou seja, m elevado a 3. M elevado a 3. Ok? Então, esse é o volume da caixa. Em 1 metro cúbico, cabe quantos quilos? Aí aqui nós já temos essas unidades de medida, né? 1 metro cúbico de alumínio cabe 2.700 quilos. Em 1 metro cúbico de madeira, aroeiro, tipo de madeira, cabem 1.300 quilos. Em 1 metro cúbico de ferro, cabem 7.800 quilos. E 1 metro cúbico de madeira, do tipo cedro, cabem 500 quilos. Nós sabemos que nós temos aqui tipo de materiais, né, diferentes, né, em cada situação. Então, se analisa muito a questão da massa, né, e do volume de cada um.
Vamos a um conceito de densidade. O que seria a densidade? A densidade é uma relação que há entre a massa e o volume de um corpo. A densidade ela é uma propriedade específica da matéria. E usamos, pessoal, a fórmula, né? Que é a fórmula que é D, que é a densidade, igual ao M, que representa a massa, dividido por V, que é o volume. Então, nós temos aqui, já identificado nessa parte, densidade igual massa sobre volume. Ok? Está especificado bem aqui para a gente conhecer, né, o conceito dessa densidade e a formulação para trabalhar essa densidade. Vamos aqui a um exemplo. Qual a densidade em gramas por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 4.000 gramas? Lembrando, vamos primeiro fazer o quê? Anotar os dados da informação, da questão, certo? Vamos anotar os dados da questão. Ele quer o quê? A densidade. Então, a densidade, né, é o valor de D. Vamos descobrir essa densidade. Essa densidade, nós já sabemos que a unidade que mede essa densidade é o que? Gramas por centímetro cúbico de uma solução de volume igual a 5 litros. Vamos anotar aqui o dado da informação. Volume igual a 5 litros. E massa de 4.000 gramas. Então, ele já deu a massa, né, que é 4.000 gramas. Ok? Então, é só a gente agora adotar a fórmula, né? Fórmula é essa que nós já temos aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Mais um detalhe importante, né? Que o volume, né, ele não pode estar em litros, certo? Por quê? Porque se a densidade está pedindo em gramas por centímetro cúbico, nós já temos, né, o volume que está em grama, né? Nós já temos o valor da massa que está em grama, certo? E o volume está em litros e tem que ser transformado em centímetro cúbico. O que que a gente faz? Né? A gente vai ter que pensar sobre a questão da unidade de medida, né? Mas a gente sabe que 1 litro corresponde a quantos centímetros? A 1.000, não é? Nós sabemos da unidade de medida, né? 1 litro corresponde a 1.000 centímetros. Então, 5 vezes 1.000 vai dar 5.000. Então, nós teremos aqui, certo? Um volume igual a 5 vezes 1.000. 5 vezes 1.000. Que esse volume será igual a 5.000 centímetro cúbico. 5.000 centímetro cúbico. Pronto. Agora nós já temos os dados da questão. Vamos agora, né, aplicar na fórmula. Densidade é igual. Quem é a massa? A massa é 4.000. Massa 4.000 gramas. Dividido por quem? Dividido pelo volume. O volume a gente descobriu aqui, né? Que é 5.000. Opa, só fazer aqui uma correção.
Vamos só fazer essa correção aqui. Pronto, 5.000. Vou colocar aqui 5.000. 5.000 o quê? Centímetro cúbico. Agora a gente vai fazer o quê? Dividir 4.000 por 5.000. Vou fazer bem aqui. 4.000 dividido por 5.000. Certo? Pronto. 4.000 dá para dividir por 5.000? Não dá, porque 4.000 é menor. O que eu faço? Acrescento um zero aqui e um 0, no quociente. Agora eu tenho 40.000 por 5.000. Dá para dividir? Dá. Eu posso cortar 3 zeros daqui com os 3 zeros daqui, cancelando os zeros. Certo? Aí eu tenho 40 por 5. 40 dividido por 5 é igual a 8. Porque 5 vezes 8, 8 vezes 5 é igual a 40. Para 40, resta 0. Então, a densidade será de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade, né, dessa solução. Solução essa que ele não identificou qual é, né? Mas é uma solução em si. Espero que vocês tenham compreendido aí. Bom, vamos aqui. Na caixa abaixo cabem 24.000 quilos de água. Qual a densidade da água? Bom, você tem aqui, né, essa caixa e a gente vai descobrir o volume dessa caixa, né? Para descobrir o volume da caixa, nós já sabemos que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, vai ser 6 vezes 1 vezes 4, que é igual a 24, o volume da caixa. Mas ele quer saber qual a densidade da água. Ele está dizendo que nessa caixa cabem 24.000 quilos. Certo? Então, ele afirma que a densidade da água será igual a 1.000 vezes 24, que é igual a 24.000. Ok? Por que a bolinha verde afunda e a branca flutua? Por que será, né? Notoriamente a gente sabe que a gente aprendeu nos princípios que um corpo, né, ele só vai afundar quando ele tiver uma densidade, né, superior à densidade da água. Ok? Então essa bolinha verde, a qual ele está aqui, ela afundou. Nós temos aqui, ó, que é o limite entre a água e o ar. Então essa bolinha verde, ela desceu aqui porque ela tem uma densidade maior que a densidade da água. E a bolinha branca, ela ficou na superfície, por quê? Ela se manteve na superfície por quê? Porque a densidade dela é menor que a densidade da água. É aquela dinâmica que muitas pessoas usam de brincadeira, né? Com aquela pergunta, afunda ou boia, né? Fazem aquelas dinâmicas da brincadeira e a física, ela explica, né? Que você tem que saber a densidade da água e saber a massa e o volume do corpo que você vai colocar sobre a água. Porque assim você vai saber se esse corpo tem uma densidade
maior que a água ou menor que a água. Se a densidade é maior que a água, afunda. Se a densidade é menor que a água, boia. Certo? É esse o princípio da explicação sobre isso. Explique por que o líquido 1 está embaixo do líquido 2. Bom, como você observa aqui, no líquido 1, a gente já tem aqui a água, né? Como esse líquido. E no líquido 2, que é o líquido que está acima, é o óleo. Como nós sabemos, a densidade da água é maior que a densidade do óleo. Por esse motivo, você pode tirar como experiência no dia a dia, né? Quando você mistura o óleo, quando você tenta misturar o óleo com a água, né? Que na verdade eles não são misturas homogêneas, você percebe que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Isso é uma prova de que o óleo tem uma densidade menor que a água na situação. É essa a explicação, né, nessa situação aqui. Como determinar a densidade de um cubo de madeira? Primeiro passo: pesa-se o cubo de madeira em uma balança. Logo depois, coloca-se água em uma proveta, pode ser um recipiente, e anota o volume da água. Tem que registrar esse volume da água. Segundo passo: a amostra do cubo de madeira deve ser mergulhada na água. E logo após, anota-se o volume final. Com os dados obtidos, que é massa e volume, faz-se as razões com as mesmas. Certo? A razão é o valor de uma dividida pelo valor da outra, ou seja, o valor da massa dividida pelo volume. E obteremos assim o cubo da madeira. Ok? Explique como isso é possível utilizando o conceito de densidade. A gente já viu isso lá na parte inicial, né? Como a gente sabe, né, o açúcar ele é o agente para fazer com que a Coca-Cola realmente ela afunde, né? Dentre outras substâncias que estão contidas, mas o açúcar é o principal, né, que a gente está mencionando. E a Coca-Cola Diet, né, como a gente sabe, ela não afunda porque ela não contém o açúcar, ok? Pronto, pessoal, e fica aqui um exercício, né, sobre essas questões para vocês, né, tentarem resolver aí. Aí a questão 1, ok? Se um corpo tem massa de 20 gramas em um volume de 5 centímetros cúbicos, qual é sua densidade? Não esqueçam de usar a fórmula que está estabelecida no vídeo, ok? A segunda questão: determine a massa de um corpo cuja densidade é de 5 gramas por centímetro cúbico em um volume de 3 centímetros cúbicos. Veja que agora nessa questão, ele quer o quê? A massa, viu? Está pedindo a massa. E nessa questão desafio, né? A densidade do selênio é de 4,79 gramas por centímetro cúbico. Qual a massa em quilograma de 6,5 centímetros de selênio? Vejam bem, o que a questão está pedindo? Está pedindo agora a massa. Ok? É isso aí, pessoal. Essa aí foi a nossa aula. Então, obrigado a vocês pela participação, né, em assistir essa aula. E qualquer dúvida, vocês podem ir direto no grupo ou me chamar no PV para que a gente possa solucionar junto com vocês essas questões. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.